E se eu te dissesse que dá para você cadastrar um agente financeiro 24 horas por dia para sua empresa no seu WhatsApp? Dá uma olhadinha aqui do lado. Um agente que cadastra todas as suas contas, que faz relatório financeiro, que vê onde você está gastando cada centavo da sua operação, que puxa relatório de tráfego pago e tudo que um financeiro faria. Você gastaria ali um salário mínimo, às vezes R$ 2.000, às vezes R$ 3.000, paga férias, enfim, tudo que você já paga para um funcionário normalmente, você não precisa pagar mais, porque um agente financeiro trabalha 24 horas por dia para você. O primeiro passo que você precisa fazer é ter um chip de WhatsApp, tá? Esse no caso aqui é um da Claro, mas pode ser da TIM, independente do número que você tiver. A gente vai ativar esse número em um dispositivo, tá? Então, como esse dispositivo aqui que eu tenho em mãos, e cada celular desse pode ter até 3 chips, beleza? Então, hoje a minha empresa, eu vou colocar 60% dela é gerida por inteligência artificial e esses 60% eu coloco ali em cada agente um número de WhatsApp para conseguir falar com eles no WhatsApp, né? Então, como você pode ver aqui no meu grupo de WhatsApp, aqui no grupo da Nexo, eu tenho desde o agente financeiro, né? Então aqui a gente manda um comprovante, ela já anota no relatório financeiro, né, no nosso painel. A gente manda aqui comprovante de pagamento. Então, a Elaine, acabei de passar no cartão crédito da conta simples, assinatura mais cloud e tal. Ela também já anota e ela manda a conciliação da nossa conta bancária em tempo real com as anotações dela, para não dar conflito. Então, por exemplo, se ela pegar uma saída da conta bancária da conta simples, ela não vai duplicar com a anotação que ela fez dentro do grupo, né? Então a gente mandou ali uma anotação e ela viu que saiu da conta bancária, então ela já vai ligar as duas e vai colocar no nosso relatório financeiro, tá? Esse método não se adequa só a um agente financeiro, mas também a gente tem um DevOps, onde ele pega ali os relatórios, tudo que está acontecendo no nosso sistema, se caiu, se não. A gente também tem uma conciliação da questão da comunidade de lançamento, já filmei aqui para vocês. Ela consegue pegar tudo exatamente da forma que você quiser programar. Ou seja, você consegue pegar cada agente seu da sua empresa e colocar um WhatsApp para funcionar para ele, né? Para ele virar realmente ele um funcionário, como se fosse uma pessoa real dentro do grupo da sua empresa, beleza? Então, o primeiro passo é esse, compra um chip de celular, tá? Cadastra esse número, deixa ativo. Assim, quando ele estiver recebendo SMS, a gente começa a trabalhar. Bom, passo 2, depois de você ter ativado o seu chip, é cadastrar o WhatsApp, tá? Então você vai cadastrar o WhatsApp comum, como você cadastra qualquer número. Bom, pessoal, e após você ter cadastrado o seu chip e conectado a um WhatsApp novo para o seu agente, tá? Você pode colocar uma fotinha, qualquer que você quiser. Por exemplo, nesse caso, eu vou colocar essa foto aqui, que seria pro Harvey, beleza? Então a gente vai ter que montar o Harvey aqui do zero. Só que, para um agente funcionar como se fosse um ser humano, trabalhando ali 24 horas por dia, etc., 100% online, a gente precisa de uma VPS. O que seria uma VPS? Seria um servidor em nuvem para o seu agente funcionar 24 horas por dia. É como se fosse o seu computador ligado 24 horas por dia. Então a gente vai comprar esse servidor VPS, beleza? Essa é a hospedagem. Então a gente vem aqui, eu recomendo aqui a Hostinger, tá? Que as minhas VPS normalmente eu pego aqui. E você pode pegar tanto a KVM, que é R$ 30 por mês, mas eu recomendo que você pegue pelo menos a KVM 2, para você colocar de 3 a 4 agentes. E se caso você quiser mais agentes, que é o meu caso, eu tenho essa KVM 4 aqui que eu pago R$ 60 por mês, tá? Só que, pô, se você comparar, por exemplo, um agente financeiro que trabalha para você 24 horas por dia, faz conciliação financeira, entra na sua conta bancária, faz relatório e tudo mais, e você paga R$ 60 por mês, e para ter esse e muitos outros agentes, é muito mais barato do que você pagar um funcionário para fazer isso. Hoje você não precisa mais ter um funcionário com planilha financeira, ficar cadastrando conta, ficar pagando conta, etc., pagando funcionário e tudo. Hoje você consegue realizar isso com inteligência artificial, ou deixar tão mastigado para você, ao ponto de você fazer uma ação ali, 1 horinha por dia e realizar todos esses pagamentos, né? Uma vez que você pega esse servidor, ele vai fazer algumas perguntinhas para você aqui, tá? Então, eu vou acompanhar vocês e aí eu vou mostrar para vocês já como que fica. Então, pega um período aqui de 1 mês para você testar, beleza? Então, aqui já aumentou, ó, 1 mês 129, no caso eu peguei a KVM 4, tá? Só que, de novo, você pode pegar 2, que é bem mais barato. Backup diário não precisa, isso aqui a própria Cloud já faz, com o Harvey ali. E aqui o servidor a gente vai pegar Brasil, beleza? Então, aqui pegou o Brasil. E a gente pode colocar uma linguagem, tá? Então, a gente vai pegar aqui o Ubuntu, que é o mais simples de todos, beleza? E aí ali tem mais domínio. Então, a gente vai colocar aqui 24. Não coloca sempre o mais atualizado, que às vezes vem com alguns bugzinhos e tal. Então, coloca aqui uma versão anterior. Se caso ser necessário o Cloud atualizar, ele vai atualizar para você isso daqui, beleza? Uma vez, confirma aqui. Então, a gente já tem aqui o servidor Brasil e Ubuntu, beleza? Então, ele já vai me dar até um domínio grátis aqui para colocar.
se caso eu queira já conectado a essa VPS, né, esse servidor, só que eu não vou querer porque eu já tenho ali cadastrado. Então você vai continuar aqui e vai cadastrar. Uma vez que você já tiver pago e já tiver o seu servidor ativo, você vai ter essas informações. Então vai ter a visão geral, você pode vir aqui nas opções laterais aqui da Hostner, vir em VPS, tá? Na lateral, e vir aqui em visão geral. Aqui você vai ter basicamente a linguagem, qual que é o seu KVM, né? E vai ter o acesso ao root. Essa é a parte mais importante, beleza? Então você vai pegar o seu root, vai copiar o seu root, a gente vai mandar lá do cloud ou pro Harvey, tá? No caso aqui, o meu cloud já tem o Harvey já, toda a memória, todo o contexto da minha empresa, tudo que ele já precisa saber, né? Que eu já mostrei também em outras aulas de criação de site, já mostrei tudo para vocês, tá? Eu vou deixar aqui em cima também como criar site, a como fazer post automático de Instagram através do Harvey também. Enfim, ele tem toda a memória aqui já guardada. Então o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou mandar o meu servidor e eu vou também gerar uma senha aqui com esse root, né? Então você vai aqui alterar e vai gerar uma nova senha para ele, tá? Um detalhe importante, essa senha pode ser temporária, porque ela não pode ser vazada, porque é capaz de alguém entrar na sua VPS e acabar ali pegando seus acessos de API, enfim, que é muito perigoso. Uma vez que a sua API é vazada, você precisa trocar ela imediatamente e tem que desativar a antiga. Por quê? Se uma pessoa mal intencionada pegar a sua API, ele consegue fazer envios por você, ele consegue fazer requisições por você, e isso não é interessante, né? Você vai meio que ver a sua conta do cloud estourando e do nada você vai ter uma conta de 10 mil reais para você pagar. Então eu recomendo sempre colocar limitações no cloud, tá? Principalmente na API, que eu vou mostrar para vocês agora também. Você não pode deixar essa senha de fácil acesso, tá? Então uma vez que você mandou pro cloud ali, depois você reseta e já troca de senha. Combinado? Então fechou. Então a gente vai pegar aqui, vai alterar essa senha. Vamos colocar uma senhazinha aqui. Bom, acabei de atualizar a senha, beleza? O que a gente vai fazer agora? Então eu vou mandar essa senha aqui, já volto para vocês. Bom, pessoal, e aqui é muito simples, tá? Eu mandei um prompt já no meu VS Code, mandando a senha aqui, o acesso root e também a senha, beleza? E eu pedi exatamente a criação de um agente, tá? Chamado Harvey, que eu já tenho no meu painel Nexo aqui que eu vou mostrar para vocês. E uma coisa que eu sempre sugiro para vocês é perguntar qual que é a melhor maneira de criar esse agente, tá? Se é com Hermes, se é pelo Telegram, se é pelo WhatsApp. Enfim, como a gente quer aqui que seja através do WhatsApp, é necessário utilizar o Hermes, tá? O Hermes é esse daqui, ó. Hermes Agent com apenas um clique, tá? Então você pode pegar e já escolher diretamente aqui o Hermes, ele já vem até instalado para vocês na VPS. Mas eu não vou pedir para ele já deixar instalado, eu vou instalar direto com o Cloud, porque às vezes ele pega alguns bugzinhos ali. Então é basicamente esse Hermes Agente aqui que a gente vai precisar utilizar para estar criando esse agente, beleza? De WhatsApp. Então aqui ele já configurou, painel Nexo Agents com 7 cards, Elaine Natal, não existe Harvey lá, antes de mexer preciso tudo mais, beleza. Aí agora o que eu vou mostrar para vocês, pessoal? O que eu fiz no meu painel Nexo aqui? Eu tenho todos os meus agentes já criados. Você pode ver que tem aqui o agente financeiro, eu tenho o social media, eu tenho o suporte técnico, eu tenho a Iris, que é a gestora de comunidade, eu tenho o Mike, que é copywriter, eu tenho o Jordan, que é tráfego pago, e eu não tenho o Harvey aqui ainda, que é o orquestrador de tudo, né? Por que eu não tenho o Harvey aqui ainda? Porque o Harvey estava criando um sistema separado para ele ali, para os nossos clientes, né? Mas o Harvey, ele não é só um sistema operacional, né? Ali para você utilizar o Cloud Code, ele também agora é um sistema completo, né? Então a gente está criando isso em outra aba, né? Mas eu preciso dele aqui também, esse agente aqui, para orquestrar toda essa galera aqui. Então ele é como se fosse um gerente, vamos colocar assim, tá? Então eu preciso visualizar isso também, porque esse agente, né, gerente, ele vai orquestrar essa galera e para os meus clientes, né? Então ele não só vai me ajudar ali sendo o meu braço direito, né? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai criar um novo agente Harvey no board, que eu vou colocar aqui, ó. Novo agente no painel chamado Harvey. Ele vai ser o gerente orquestrador de todos os agentes. Basicamente, o que cada agente faz. Dessa forma, me enviando relatórios, metas que foram batidas, etc. Ele precisa ter todo o contexto da empresa e também do Harvey app e de tudo que o Harvey já criou aqui. Esse é meu braço direito. Esse braço direito em tudo. Beleza. E aqui, pessoal, o que vocês vão fazer, tá? Crie ele com Hermes agente, igual os outros agentes também. Então, todos os meus agentes que são do WhatsApp utilizam o Hermes, tá? O Hermes Agents aqui. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que pegar o Cloud, tá? Ou seja, com o sistema operacional nosso aqui do Harvey,
ou sem só o cloud mesmo. E você vai pedir ali para ele instalar o seu Hermes Agente na sua VPS, tá, no seu servidor, e uma vez ativado você vai precisar conectar ali através do QR Code o que ele criar basicamente. Então ele vai meio que criar uma interface e você vai precisar conectar ali o seu chip com ele. Então ele vai utilizar meio que no WhatsApp Web, né? E ali você começa a programar esse agente, melhorando ele, quais serão as funções dele no seu negócio, beleza? Então aqui no caso eu criei que o Harvey ele vai ser meu orquestrador de outros agentes, né? Ele vai ser meu braço direito, ele vai me mandar relatórios, ele vai ver se metas foram cumpridas, né? E meio que ele vai me ajudar também e aconselhar ali com algumas outras tarefas, tá? Como eu utilizo o Harvey aqui, que é meu sistema operacional, ele já tem toda a memória dos meus 7 anos de mercado digital, ele já tem todo o contexto da minha empresa, ele já tem basicamente tudo. E os meus clientes também. Ele vai pegar todo esse contexto e também vai colocar nesse agente, então vai ser basicamente a mesma pessoa. Então eu falo isso, eu dou esse comando pro prompt e deixo ele trabalhar. Bom, pessoal, isso daqui é muito fácil de ser criado, tá? Uma vez que você programe, eu quero um painel para minha empresa, eu quero poder ver aqui os meus funcionários, os meus agentes, né? Então, basicamente, eu coloquei a função de cada um aqui, de forma visual. Eu consigo conversar aqui com o meu agente, tanto pelo WhatsApp, tanto aqui também pelo chat, tá? Isso aqui você vai dando comando ali pro Cloud, pro Harvey ali, ele vai fazendo para você, beleza? E também aqui tem uma conexão de QR Code também que eu criei, tá? Isso daqui, pessoal, é algo muito fácil de ser criado, beleza? Eu posso fazer um vídeo ali montando um painelzinho do zero para vocês e tal, mas é basicamente eu dando prompt e a IA criando para mim essas coisas, né? Então, uma vez que você tem uma ideia e você tem um servidor, o céu é o limite, você consegue criar absolutamente tudo, beleza? Agora vamos falar, enquanto ele faz ali a configuração, vamos falar da API, beleza? Bom, aqui embaixo vai ter o link para vocês também conseguirem acessar a API do Cloud, tá? Então, basicamente, você vai comprar algumas APIs, vamos colocar, você vai comprar tokens, né? E ele é um pouco diferente do Cloud Code, porque o Cloud Code você tem ali já os tokens inseridos no seu plano e ele vai resetando, né? Conforme ele cansa, ele reseta e você consegue continuar utilizando ele depois, tá? E ele renova mensalmente. Então, ele baixa o teto ali de limite e ele já vai resetando ali para você continuar utilizando. API já não. API você já compra meio que os tokens separados, né? E conforme ele vai utilizando esses tokens, uma vez que gasta, já era, tá? Você tem que recarregar ali com dinheiro. De certa forma, não é tão caro, mas depende muito da inteligência que você vai utilizar no seu agente. Então, por exemplo, vamos colocar que o Harvey utiliza o Fable 5, tá? Então ele vai gastar mais créditos e mais tokens, né? E vai ser mais caro para mim bancar o Harvey do que um Opus, por exemplo, o Opus 5. E o Sonnet 5 também é a mesma coisa, que é para tarefas cotidianas, né? E o Hayuko também é a mesma coisa, tá? Então você vai decidir qual que é a melhor inteligência para essa tarefa que você está executando. Se for um agente financeiro, como que era o exemplo, você vai basicamente mandar nesse agente financeiro que você quer economia, que você quer apenas mandar relatório de algo que puxa na sua conta bancária, enfim, tá? Ah, Léo, mas como que eu conecto a minha conta bancária? Então, existe basicamente algumas contas bancárias digitais que fazem isso, beleza? De forma ali meio que facilitada, que são os famosos MCPs, né? Então aqui, por exemplo, a conta simples, ela já se atualizou, né, no mundo da era da inteligência artificial, e ela fala aqui, ó, conecte o seu financeiro ao cloud, beleza? Então ela já deixou um MCP aqui já no jeito para nós, com tudo o que precisa ser configurado. Basta a gente mandar isso daqui, criar nossa conta, obviamente no Conta Simples, já tem essa conta, tá? E a gente faz a configuração no cloud, tá? Bom, já estou aqui na minha conta simples, beleza? E aqui tem a famosa integração, beleza? E tem aqui o MCP do cloud, tá? Então você vai colocar aqui conectar, beleza? E aqui já vai ter aqui a conta simples MCP e você já consegue mandar isso daqui para o cloud, né? Então aqui tem a documentação, MCP da conta simples, você vai mandar esse link aqui para o cloud, beleza? Então você vai mandar aqui e vai pedir para configurar esse MCP, tá? Então ele vai ali dar o passo a passo para vocês estarem conectando o seu servidor com esse MCP. Feito isso, pessoal, bom, já era, você já tem basicamente a API, né? Então aqui a gente vai precisar gerar um token. Então aqui, uma vez que você já conectou lá a sua conta simples com o cloud, pediu o passo a passo ali bonitinho, ele vai falar assim, ó, você vai gerar uma API key e tudo mais, você colocou as chaves ali, aí você vai vir aqui no cloud e vai comprar créditos, tá? Então você vai adicionar aqui fundos, beleza? Então lembrando, os fundos que você adiciona, eles vão ser gastos independente da inteligência que você colocar. Então, se eu utilizar o Fable, ele gasta mais rápido. Se eu colocar o Sonnet, ele gasta... ele é mais econômico, né? E assim por diante, tá? Então você vai colocar aqui um saldo,
por exemplo, $10, eu acredito que já dá para uma empresa tá mandando um relatório financeiro, etc. por mês, isso é bem tranquilo, porque só um agente vai estar funcionando, beleza? Então, pô, $10, R$55 por mês, mais a VPS, que é R$60 por mês, dá o quê? Custo de R$110 pra IA fazer o que um ser humano demora pra caralho pra fazer, e tem salário mínimo, você paga imposto pra governo, enfim. É bem complicado e hoje a gente consegue utilizar a inteligência artificial para isso, né? Mas, pô, colocou o saldo aqui, o que você vai precisar fazer? Você vem em chaves de API, você vai vir aqui, ó, em criar chave, e você vai gerar uma nova chave, beleza? Mas aqui você vai gerar a sua chave e você vai colocar uma expiração. Então, no caso, coloca que nunca expira. Essa chave, novamente, você não pode mandar para ninguém, essa chave não pode ficar no front-end, tem que ser só no back-end ou numa base de dados, tá? Ou você coloca numa área ali segura, beleza? Uma vez que você pegou essa chave API, você também vai mandar aqui no Harvey, tá? E uma vez que você mandou no Harvey, ele já vai começar a configuração também. Então, o que a gente fez basicamente nesse agente financeiro? A gente conectou o MCP aqui da conta simples, tá? A gente conectou uma API do cloud para ter uma inteligência por trás, beleza? E a gente colocou ali uma VPS também para rodar junto, para ter um servidor ali, para meio que a IA estar viva, né? Sempre ali com fácil acesso, beleza? Com a nossa tecnologia. Então agora é pedir pro Harvey e trabalhar aqui para ele fazer isso funcionar, beleza? Então ele vai conectar tudo e ele vai pedir ali para você quando ele criar esse mini painel, né? Então ele vai colocar o meu agente aqui. Assim que ele criar, eu volto com vocês e mostro eu conectando ali o chip e mandando a mensagem, beleza? Mas agora, pessoal, é só basicamente esperar. Eu não sei nada de programação, tá? Eu não sei nada de programação. Basicamente, fico perguntando para ele ali quando eu não entendo alguma coisa, o que é aquilo de forma simplificada, o que é isso, me explique melhor. E ele vai me falando ali como o que é cada coisa e eu vou aprendendo e vou fazendo junto com ele. Vou pedindo alterações. Ó, isso aqui tá feio, isso aqui tá bonito. Eu não quero assim, eu quero dessa forma, eu quero que ele mande a mensagem dessa forma. E a gente vai ajustando isso, beleza? Então assim que ele criar esse novo agente aqui, eu já mostro para vocês, a gente conecta junto esse WhatsApp. E bom, pessoal, é muito simples de você configurar um agente. Não coloque algo na sua cabeça que impeça de você realizar essa tarefa, né, de criar esse agente, tá? Por quê? Conforme você vai conversando com o Claude, com o Harvey ali, e você vai colocando as funcionalidades e tudo mais, eu vi que muita gente no YouTube ensina você a criar com o Hermes, né? Você lá configurar o Hermes e tudo mais. Eu achei muito trabalhoso, tá? E eu crio tudo assim. Então, basicamente, eu mando o servidor VPS ali pro Cloud, né, pro Harvey, e aí ele cria tudo para mim e ele vai colocando as etapas que eu preciso seguir. Então, pô, eu preciso da API Key do Cloud, eu vou lá e pego. Pô, eu preciso da conta simples, eu vou lá e pego. Mas, obviamente, eu conto isso no plano ali do Cloud. Então, assim, ó, eu preciso de um agente financeiro, a minha conta que eu vou utilizar é a conta simples. Ah, Léo, eu não utilizo a conta simples, eu utilizo outro banco. Não tem problemas. Você vai precisar de um intermediador, né? Você vai precisar de um Pablo, eu acho que é Pablo o nome, que você tem o Open Finance, né? Que no caso ele interliga ali diversas contas e manda relatório financeiro. Então, assim, você precisaria de uma API para conectar suas contas bancárias ali e ter esses relatórios financeiros ali em tempo real, né? Olha, eu acho que só um comprovante, eu mandando um comprovante ali no grupo de WhatsApp já é o suficiente para ele ir mandando ali e atualizando o relatório. Então, você vai pedir exatamente isso para ele. Então, a forma de você criar esse agente financeiro vai do que você achar melhor, beleza? Às vezes você manda um áudio, eu quero mandar áudio, eu quero mandar PDF, Então, depende disso. Então, como que o meu agente financeiro funciona? Eu coloco ele no grupo do WhatsApp da empresa, tá? Nesse grupo do WhatsApp, tanto eu quanto o meu sócio, ou alguém que tem algum custo aqui, que compra alguma coisa com o cartão da empresa, manda o comprovante ali dentro do grupo, ela já coloca ali como gasto, tá? E também eu tenho ali o MCP da conta simples, então ele já conecta e vê se bate ali e se tem alguma coisa pendente. Se caso ele não encontrar alguma compra, algum custo, ele não entender do que é, ele pergunta no grupo também. Então a Ilane vai e pergunta no grupo, esse custo aqui é de qual coisa, né? Do que vocês gastaram, qual que é a categoria que eu posso colocar? E a gente vai e só responde ali, ou às vezes manda um áudio para ela e já era, tá? Então é isso. A gente criou aqui o Harvey, tá? Como vocês podem ver aqui, beleza? Então ele já criou, eu só fui conversando com ele, batendo papo e tal. Ele já criou. E aqui eu posso conversar e já testar. Eu fiz aqui um teste, ó. E aí, Harvey? Ó, fala, Léo, bateu o olho no time todo, olha o resumo. Então ele meio que criou um resumo do time aqui, obviamente eu sempre vou atualizar, tá? Ele colocou aqui uma margem de lucro e tudo mais, ó, a caixa acumulada R$53 mil.
2 tentativas e tudo mais, aqui ele mostra o produto que a gente também está desenvolvendo, tudo belezinha. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e conectar o meu WhatsApp, né? Então eu vou gerar aqui. Lembrando, sempre um agente de WhatsApp, ele vai conectar diretamente com o WhatsApp Web, né? Pronto, já conectei e já adicionei ele também ao grupo, tá? Agora que ele já foi conectado, ó, já apareceu aqui como Harvey Conexão, eu vou mandar uma mensagem lá no grupo para ele. Então a gente vai vir aqui no anexo e vai marcar aqui e ver se ele já está funcionando. Se caso ele não estiver funcionando, você vai pegar e vai mandar, ó, tanto que eu nem coloquei foto nele ainda, mas eu vou colocar. Que aí eu coloco direto no WhatsApp a fotinha que eu quero ali. Então aqui eu vou mencionar ele e perguntar como que tá o time operacional, né? Deixa eu ir, Léo. Panorama rápido, time, todo mundo no ar, Jordão, Davi segue virtual, sem chip pareado, nenhum agente, o financeiro aqui, ele já puxou. Dia bom, time de pé, caixa positiva e bem acima da meta de 30k. Só ajusta a conta simples para não travar a fatura e o que precisa de mim agora. Então, é basicamente isso. Aí, por exemplo, eu posso falar aqui para ele, veja o que podemos melhorar na questão de outbound, que é uma estratégia de chamar o lead ali. Vamos ver o que ele vai falar. No caso aqui, eu acho que eu tenho que marcar ele, né? Eu sempre coloco para marcar para gastar menos token do que qualquer respostas, né? Não é? Aqui eu tenho que marcar primeiro. Vejam, aqui podemos melhorar na questão de outbound. Um detalhe, pessoal, eu sempre escolho, eu que coloco essa função, tá? De marcar o arroba do agente. Porque senão eles ficam lendo qualquer mensagem ali e ficam gastando token à toa. Então, às vezes eu tô falando com o meu sócio ali, às vezes a gente passou alguma demanda de contrato, alguma coisa, e aí para outro agente, aí um vai responder o outro, vai ficar uma coisa estranha. Então é melhor a gente marcar o que a gente precisa, ou marca os 2 de uma vez, ou marca 3 agentes de uma vez. A gente tenta sempre otimizar, né, os processos. E não ficar gastando token à toa, né? Lá, dê uma olhada no que está rodando hoje aqui o raio-x do Outbound. O que existe hoje, 3 frentes, mas nenhuma com dono claro. Outbound Google Maps, saúde com mensagem fria diagnóstico, disparo pausada, site pronto, data desde dia 25 a 23 a 25, lançamento semanal via tráfego pago, isso é mais a questão de comunidade outbound puro, e dá para melhorar direto ao ponto. Não tenho dado de resultado do outbound, né, porque realmente não tem. Agente de ferramentas que mostra quantos disparos saíram, só que eu tô realizando vou fazer um agente novo de outbound, né? Mas Jordão e Davi estão virtuais, 2 scripts de outbound, saúde pausada, sem um CRM único, memória diz que CRM é planilha no Notion, mas não vejo isso conectado a nenhum agente. Enfim, e aqui ele vai melhorando conforme o contexto do meu negócio, né? Qual que é a questão aqui, pessoal? Você nunca pode deixar uma inteligência artificial pensar por você, tá? Você precisa pensar pela empresa que você tem. Então, uma vez que você fez um agente para trabalhar da forma que você quer, assim como funcionário você teria que ensinar também ali os 30 dias ali até ele pegar na prática, né? Você vai otimizando e vai melhorando ele conforme o tempo. Então, assim, por isso que é interessante você saber criar isso, né? Então, você viu que foi feito de uma forma muito simples, vocês conseguem executar aí da casa de vocês também, tá? Então, basicamente ficou assim os meus agentes, eu tô criando aqui um por um e eu vou caprichando em cada um deles, né? E vou melhorando conforme o tempo também. Um detalhe importante, se você criar com cloud, somente com cloud, não com hardware, ele com o sistema operacional, com a memória, com tudo que a gente já implementou, você vai ter uma certa dificuldade no sentido de skills, de memória que melhora com o tempo, né? Porque a memória do cloud, ela é uma memória, ela vai se atualizando, só que ela não vai se aprimorando e guardando algumas coisas importantes, né? Então, todos meus agentes aqui, eu já percebi que teve uma melhora significativa, principalmente na Elaine. Porque é algo financeiro que a gente gasta coisa todo dia, a gente sempre está implementando coisa todo dia, comprando domínio, gastando com tráfego, etc. Então, todos os dias ela melhora a questão de relatório, ela melhora a questão de rapidez mesmo, e agilidade, a questão que ela já colocou um custo, ela vê que o outro custo é muito similar, ela já coloca na mesma categoria. Então, assim, ela vai melhorando. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu tentei ser o mais breve e simples aqui possível, tá? Para criar um agente de inteligência artificial no seu WhatsApp. É óbvio que se eu criasse ali passo a passo, esse vídeo teria mais de 1h30 tranquilamente, tá? Eu fiquei durante esse tempo ali, pra vocês foi rápido, né? Mas pra mim eu fiquei aqui basicamente 1h30 criando esse agente. Se você não quiser ter esse serviço, se você quiser que a Nexo crie isso pra você, basta clicar aqui no link da descrição e ali preencher o formulário que a gente te chama, combinado? É isso, vamos pra cima, tamo junto e até o próximo vídeo.